Agora, o Congresso está dando uma trabalheira danada para o governo Lula. Isso a gente já esperava, né? Porque teve uma maioria lá mais conservadora eleita no Congresso. Agora, a última desse trabalho todo que o Congresso tá dando para o presidente Lula, para o governo como um todo, foi em relação à desidratação do Ministério, principalmente dos ministérios do meio ambiente e também dos povos originários indígenas. A comissão que analisa, né, essa MP da reestruturação da esplanada dos ministérios decidiu, né, desidratar. Isso ainda vai ser votado no plenário da Câmara, do Senado, enfim, não está concluído. O fato é que é um baque danado, principalmente para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E o meio ambiente é uma questão, assim, essencial no governo Lula, que foi vendida, né, como uma questão essencial no governo Lula, e que a gente vai ver que está se desidratando. A gente viu o episódio da Petrobras na semana passada, o IBAMA rejeitando a autorização para a exploração de petróleo ali na foz do Rio Amazonas, e agora essa questão do ministério sendo desidratado, tal. E aí o presidente Lula falou ontem, ele deu uma minimizada, né, falando sobre essas mudanças feitas pelo Congresso, e num evento, né, ontem, com empresários da Fiesp, o Lula disse que o episódio foi a coisa mais normal, que agora começou o jogo e o governo vai buscar o diálogo com os deputados, e disse que o mundo não acabou. De fato, é uma coisa normal isso que está acontecendo, assim, para o governo? Claro que é normal, né? Dentro da política tudo pode ser normal, mas é algo que é tranquilo do ponto de vista do governo, passar por uma situação como essa? Você usou uma palavra que é proibida em redação de jornal, né, em programas aqui como um podcast que fala de notícias, e tá virando uma palavra proibida no Brasil, né? Tranquilo. Não existe. Eu tinha um amigo... Eu tô curiosíssima pra saber que palavra tranquilo. É essa. Eu falei, nossa, ela não falou palavra proibida. Não existe. No discurso do presidente Lula tá tranquila essa situação, né? A gente tinha uma época que eu trabalhava em revista, e aí um revisor, que era sarcástico pra caramba, ele brincava isso, ó, não se conjuga o verbo tranquilo. Não é isso, né? Tranquilo, obviamente, não é um verbo, né? E aí a ironia era essa. Então é isso, a gente não tá tranquilo nem favorável pro governo. Não é normal, né? Não é algo trivial, então, né? Não é normal. Não é normal, e aí é engraçado, né? Ainda não terminei de ler, mas eu estou lendo um livro que saiu recentemente da editora Todavia, escrito pelo cientista político Fernando Limonge, que é um cara que foi um dos que, com outra cientista política, com a Argelina Figueiredo, conceberam uma teoria dizendo, olha, no Brasil pós-88, os presidentes conseguem fazer bons sistemas de governança ali, de governo com o Congresso Nacional. Isso funcionou, governo Fernando Henrique, governo Lula e tal. E aí ele foi rever o processo do impeachment e vem contando um pouco dessa... Eu estou no começo ainda do livro, mas... relembrando como foram as discussões de 2014, quando a Dilma era candidata à reeleição, mas tinha todo um movimento para que ela não fosse mais a candidata à reeleição e o Lula voltasse a ser candidato, fica muito nítido, né? E tudo a ver com Petrobras, você mencionou Petrobras, por que eu estou relembrando, fazendo toda essa digressão? Porque a Dilma teve um momento ali que ela quis enfrentar o Congresso Nacional, essa coisa da conciliação, que é muito marcante não só do governo Lula, mas da história do Brasil, né? A gente sai de uma ditadura para a democracia e tem conciliação. Não tem julgamento e reparação, tem conciliação. Né? E todas as ditaduras do Brasil, não só a última de 64 a 85. E o Lula chega para tentar de novo fazer essa conciliação. Só que os termos da conciliação, quando ele estava em 2003, ele tinha muito mais força. O presidente tinha muito mais poder. Era o presidente que liberava ou não os recursos pedidos pelos parlamentares. O presidente conseguia construir ali uma aliança de maioria bem mais forte na Câmara e no Senado. E de uns tempos para cá, principalmente deste período 2015, 16 para cá, o Congresso ganhou uma força tão grande, principalmente nessa questão de distribuição de recursos ali das emendas parlamentares, né? O deputado que pede, olha, eu preciso de dinheiro para reformar o posto de saúde na minha cidade, lá no interior do estado X.
Antes era o governo que decidia, se você votar comigo, eu te libero. Se você não votar comigo, vai ficar esperando aí, senta, fica leva um chá de cadeira, pega a senha. Era meio isso. E agora não, né? Durante, principalmente, o orçamento secreto, era o Congresso que fazia essa distribuição, o governo nem dava pitaco nisso. Zero transparência, né? Muito pouca transparência, etc e tal. Então, tem um jogo, e você mencionou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que de fato se tornou uma das pessoas mais poderosas do país e está colocando na prática aquela história que ele falava de semipresidencialismo, né? Sim. De um poder dividido. O que ele já fez, né? No fim do governo Bolsonaro já foi isso, e ele está usando os instrumentos que tem para continuar fazendo isso. Tanto que, olha, votação da regra fiscal, para eu encerrar aqui que eu tô falando demais. Não, pode falar. Regra falar. fiscal. A ideia é falar. A votação que o governo teve, que foi dada na Câmara, 372 votos, os louros foram dados a Arthur Lira e, de fato, ele conseguiu puxar muito voto do partido dele, PP, que apoiava Bolsonaro, dos republicanos, que também apoiava Bolsonaro. Todos os outros partidos ali do centro deram muitos votos para essa aprovação e deu-se muito crédito ao ministro da Fazenda, que tem a atribuição dele como ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propor um texto desse, cuidar das finanças do país, mas ele teve um protagonismo de articulação política que deveria ser dos ministros do Palácio do Planalto e não foram. E ele se aproximou demais também do Lira, né? Sim, os dois. E sempre trocaram gentilezas entre si. Arthur Lira falando, olha, o ministro Fernando Haddad está ajudando, está articulando, está conversando. O Haddad falava, olha, o presidente Arthur Lira está disposto a aprovar, tanto que aprovaram com essa baita votação. Mas é articulação e realmente o presidente tem razão, ele precisa desse diálogo justamente porque existe uma maioria no Congresso que é de oposição, então ele vai precisar vencer essa oposição e é com o diálogo, né? Não tem outra forma. Então, o Lira hoje realmente, indiscutivelmente, tem um papel preponderante de um protagonismo ali no Congresso e ele precisa se aproximar. O ministro foi muito hábil também, um excelente articulador, então uma pessoa que realmente se comunica e transita muito bem e aí usou as suas habilidades porque a gente precisa que o Brasil vá para frente, precisa que as propostas sejam aprovadas. Não faz o menor sentido você ter uma briga entre governo e legislativo e aí um para e não pauta e aí o outro tenta votar. É pior para nós. Então, isso aí não tem cabimento. Oposição se faz questionando, fazendo emendas, pedindo para incluir ou excluir determinada proposição, mas assim, não se pode parar ou chantagear e dizer, só pauto se isso e aquilo. Isso é que, para mim, incomoda e não faz sentido. Agora, você mencionou, né, a questão da regra fiscal que foi aprovada. É uma pauta comum a todos os partidos, né, que de certa forma tem um apoio, porque é uma pauta que precisa ser feita. Claro, teve muito voto contra também, mas teve muita gente que é da oposição que votou a favor, inclusive gente da base do governo que votou contra, né, Sim. Porque aí você restringe o dinheiro para benefício social também, aí pega também nos partidos que são ligados mais à esquerda. Agora, e de novo, né, teve um protagonismo imenso do presidente da Câmara de novo, né? Então, assim, será que dá para falar que foi uma vitória do governo? É uma vitória da pauta ou a vitória do Lira, né? A Renata Agostini, minha colega lá da CNN, ela usou um termo perfeito. Ela falou, não foi uma vitória do governo, foi uma vitória para o governo. Sim, né? é isso. É isso, foi isso que aconteceu. Essa é a diferença, né? Exato, porque era dado como certo que ia ser aprovado o arcabouço, né, a regra fiscal, a questão era o teor do texto, o que ia mudar aqui, mexer ali, se vai o gasto, se ia ficar aqui, mais rígido, assim, não vai. rígido, menos rígido e tal. E de fato, é esse tipo de agenda, como você mencionou, Marcela, dentro do Congresso Nacional ela tem muito mais aderência, porque o Congresso Nacional sempre foi mais conservador, ele nunca foi progressista. Foi em uma ou outra pauta, mas se a gente pensar as coisas que mais evoluíram em termos, por exemplo, progressistas do ponto de vista social, união homoafetiva, aborto em caso de feto anencéfalo, que mais? Pesquisas com células-tronco,
Não foi o Congresso Nacional que mexeu nesses temas. O Congresso Nacional é muito medroso de mexer com esses temas ou muito resistente de mexer com alguns desses temas. Algumas dessas discussões o Congresso Nacional até gostaria de ter, ou uma parte dele até gostaria de ter, mas não propõe por medo de reação, porque, de fato, a sociedade brasileira é mais conservadora na sua maioria. E aí o STF acaba fazendo papel, acabou, né? Tendo... Isso estou falando de coisa de 10, 15 anos atrás. Esses julgamentos são todos ali do começo da década passada ou até do fim da primeira década dos anos 2000. Então, esse aspecto, né, o Congresso Nacional sempre teve esse viés mais... liberal na economia, embora adorem gastar um dinheiro público, óbvio. Nem me fala, Yuri. Né? Enfim, todo político gosta de fazer ali, né, mostrar que, olha, levei a escola para minha cidade, levei a ponte para minha região. E isso faz parte da política. A sabedoria da política é saber se está fazendo a obra do jeito certo no lugar certo. Se está fazendo o melhor uso daquele dinheiro. O problema não é usar o dinheiro, o problema é como usar o dinheiro. Exatamente. Porque senão, se a gente fica... Que aí é um problema não, mas é uma crítica, porque que muitos dos caras que votaram agora na nova regra fiscal foram os caras que aprovaram o teto de gastos lá no governo Michel Temer. Então por que eles aprovaram uma nova regra? Porque na prática... o teto de gastos estava assim, olha, você não vai gastar, chega uma hora que ninguém consegue gastar nem de um lado nem de outro, ou fica muito constrito, e aí começa a pesar na... Né? E aí começa a aprovar PEC para furar o teto. Exato. Né? No fundo era isso, era uma regra que era inexequível, ela não era plausível. E aí tanto que ao longo desses 6 anos que o teto de gastos estava em vigor, quase todos os anos ele foi furado de alguma forma. Né? Vamos torcer para eles gastarem bem, né? Porque realmente dinheiro a gente já sabe, no Brasil não falta, né? Apesar de dizerem que falta para quem precisa. É um desejo bem utópico esse, né? Precisa gastar bem, é isso, porque gastam muito. Mas exato, mal. Né? Você mencionou que você começou a pergunta com a história do meio ambiente e a gente acabou virando para vários Não, mas é maravilhoso que a gente pode fazer isso aqui. O espaço é esse. E é uma questão que acho que, além dessa conjuntura de relação do governo com o Congresso Nacional, que é muito diferente do que era 20 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, né? E 10 anos atrás não é força de expressão que eu estou falando. O quanto 2013, aquelas jornadas de junho, daqui a um mês vai fazer 10 anos. Nossa, é verdade. É verdade, nossa, 10 anos. 10 anos. E o quanto aquilo causou assim um efeito social e político gigantesco que a gente ainda está tentando entender. Divisor de águas ali, né? E vai sair livro agora, aproveitando esses 10 anos para entender o que foi aquilo que começou, né, com 20 centavos. Né? E não era pelos 20 centavos. Não era pelos 20 centavos, e de fato não era. Era por um sistema político que fosse mais funcional. Tava aqueles monte de obras da Copa, um monte de obra da Olimpíada, aquele monte de elefante branco. Tem umas histórias bizarras, né? Os protestos acontecendo durante os jogos, né? Assim. Então, depois, no ano seguinte. Mas, né, você lembrar, por exemplo, tem uma história que eu lembro muito absurda, assim. Não só aqui em São Paulo, por exemplo, o monotrilho até Congonhas, que era para chegar na Copa e nunca chegou, não, né? Até a Argentina já ganhou a Copa do Mundo e o monotrilho não chegou no aeroporto de Congonhas. Não, eu moro ali na região, Cuiabá, eu passo e vejo aquilo parado, eu falo, gente, mas que raiva que dá, né? Dá raiva, você fala... Cuiabá não só tem lá a Arena Pantanal, que é... Agora o Cuiabá joga na primeira divisão e tal, mas os caras construíram uma linha de VLT, quer dizer, construíram em parte uma linha de VLT, aqueles, né, o veículo leve sobre trilhos, compraram os trens e nunca usaram. Não, e a subutilização dos próprios estádios também, né? Foi um gasto. Eu também acho lindo como de 2013 para cá, em 10 anos, mudou completamente. Tudo. As pessoas se interessam por política, bem ou mal, se posicionando bem ou mal, levando política meio ainda como futebol, mas não importa. Nós tivemos
uma evolução significativa do brasileiro se interessando no debate. por política. Sabe que é legal? Você falou isso e a gente foi no Flow, anteontem, acho, no Flow, que é o carro-chefe que manda aqui em todos os estúdios Flow, né, lá com o Igor. E aí a gente fomos eu, Tramontina, a Carol Moreira, que é mais ligada a entretenimento, e o André Marinho. E aí a gente foi para falar do projeto, né, do Flow News, tal, de como que vai funcionar, do andamento, porque a gente já está aí na 3ª semana, né, o Flow News, o que eu apresento começou antes, né, foi o primeiro, né, dia 8 de maio. Maio? Gente, a gente já tá indo pra junho. Maio, olha que loucura, me deu até será que é isso mesmo? E aí, a partir disso, e claro, eles têm uma audiência absurda, né? E aí, a partir disso, aí ontem... E aí a gente falou que a gente fala de política, dos assuntos quentes e tal, né? Ontem a audiência do Flow News já foi, assim, muito maior, entendeu? Você vê, porque, assim, claro, a gente então foi divulgar... vai bombar hoje. A gente vai bombar. Menos do vai que ser falar do meio ambiente, finalmente, então. Mas, não, eu tô falando isso pra mostrar, de um jeito, na prática, como as pessoas passaram a se interessar muito sobre isso, né? Lindo, é impressionante, Precisamos imediato. dar o próximo passo, que é as pessoas se interessarem em participar efetivamente, se candidatarem, e cobrar também, participar. Né? Porque muitas vezes ainda temos muito... Já, assim, tá acontecendo. Exato. Já, né? Primeiro ficou todo mundo se manifestando, manifestante de WhatsApp e tal. Mas agora a gente... mas é uma fake news ou outra, coisa básica. Mas é porque estamos aprendendo. Então, assim, cometer esses erros é absolutamente normal, excesso e tudo. Por isso que agora precisa conter e usar de uma forma pedagógica para darmos o próximo passo. Ou seja, essas gerações mais jovens, que geralmente são muito desinteressadas, a política é para aquele, para outro. Não, política é você também. Então, vá se interessar, vá se informar, vá participar, eventualmente contribuir, se candidatar, ocupar um cargo em comissão por um tempo para levar o seu conhecimento para algum órgão do poder público, entende? Então, acho que esse é o próximo passo. Eu acho excelente. Eu sempre gostei muito de política e ficava frustradíssima porque o brasileiro não tinha esse interesse e agora tem. Então, você veja que maravilha esse podcast falando sobre política. Olha que maravilha. Bombando! Amamos! E aí, então, para não dizer que não falamos das flores e do ambiente... muito bom! E é legal porque essa participação, talvez essa causa do meio ambiente, da sustentabilidade, seja uma das que mais surgem, porque começa a ter cobrança, começa a ter engajamento das pessoas, começa a ter uma percepção das empresas de que se não se engajarem nesse assunto vão perder consumidores, vão perder profissionais, né? Tem muita gente que vai chegar num ponto e vai falar, cara, eu não vou trabalhar numa indústria que polui ou numa indústria que não tá nem aí para destruição do planeta. Sim, desde isso até roupa, né? E tipos de loja, como que elas trabalham. Começou a surgir um monte de negócios que são baseados, olha, aqui é sustentável, nossa, enfim. Mas daí a conseguir colocar em prática no governo, a gente está vendo que o buraco é mais embaixo. Né? Com certeza. Mas tem que tomar cuidado com o uso da bandeira. É isso. Claro. Você usa muito a bandeira do meio ambiente e num discurso muito radical e depois, quando vai tentar implementar, entende que é muito difícil. Então, é importante até para candidatos políticos que se valem desse discurso inflamado, porque não existe como não engajar pessoas quando você fala de proteção ao meio ambiente. É impossível. Todo mundo se sensibiliza. Só que e agora? Como é que faz? Pois porque eu preciso. Aliás, não sei se todo mundo se sensibiliza de verdade. Né? Eu acho também. Que não sei se tem uma sensibilidade. Porque eu acho que tem uma questão até geracional. E eu acho que, aí, voltando ao governo, o governo tem este problema geracional. É um governo que está se adaptando a uma necessidade de ter uma embocadura de sustentabilidade, mas que na hora do vamos ver... Não consegue, né? Aliás, gente, até aproveitando... Fala. Não, só para concluir. É um governo que fala tanto da sustentabilidade e de fato, temos um problema atual que a indústria automotiva está ociosa. Metade do potencial dela de produzir carros não está funcionando. A máquina está parada, o funcionário está de férias coletivas e tal. Mas daí você vai estimular, então, vamos estimular um programa de carros para baratear o custo do carro, para poder usar esse parque industrial e etc.
tem os seus méritos. Olha, não, mas o carro tem que ter eficiência energética para entrar no programa. E esses carros mais baratos da indústria já são naturalmente mais eficientes do que os carros maiores. É para isso. E quanto que vai custar essa brincadeira? Ainda não se sabe. Então, você percebe que no discurso... E é uma brincadeira mais para beneficiar o consumidor ou a própria indústria, né? E assim, se for ver, 10 mil a menos, né, num carro. Mas continua sendo continua sendo muita coisa, né? Porque a pessoa que vai pagar 70... ela vai conseguir pagar 60 porque 10 mil? Não, ela não vai conseguir. É pouco. Se você for olhar no tamanho, né, dessa compra. E a indústria automobilística, o problema é a tributação, né? Então, essa é a discussão, exatamente. Porque, tributação é o problema de todos os setores, quase todos. O automobilístico é muito emblemático porque 70% ali é tributo sobre tributo. Então, essa é a discussão. Agora, só voltando para o meio ambiente, só para fazer aqui uma defesa daqueles que defendem de verdade conscientemente o meio ambiente e que sabem a dificuldade e o desafio que é justamente como ponderar na balança a proteção efetiva ao meio ambiente com o desenvolvimento econômico que é também necessário, de uma forma que ele não seja completamente poluente, completamente extrativista. Esse que é o desafio. E aí, o que o governo precisa fazer é justamente conscientizar as pessoas de que a bandeira do meio ambiente ela não é isolada e é impossível eu preservar a qualquer custo. Por quê? Porque eu preciso colocar isso numa balança junto com o desenvolvimento econômico. Eles precisam Esse é o desafio. É o que não está acontecendo. Aliás, é uma crise interna, né? Com o Ministério do Meio Ambiente. Não só esse esvaziamento, né, que o Congresso está fazendo no Ministério do Meio Ambiente, dos povos originários, etc. Mas tem uma nota que a Mônica Bergamo da Folha publicou ontem, eu acho, no site dela, que é muito... para não perder o trocadilho, é muito simbólica desse problema do governo. Um ministro próximo do presidente falou para ela que, olha, a gente, para conseguir acertar as coisas com o Congresso, a gente vai ter que abrir mão, vai ter que ceder em algumas pautas simbólicas como o meio ambiente. Então, agora, entende? Um governo que na campanha se colocou como um governo que era defensor do meio ambiente, da sustentabilidade, que é uma das agendas que foram mais nocivas no governo Bolsonaro para o país como um todo, inclusive para os negócios do país, atrapalhou um monte de empresa no mercado internacional. Então, na hora de falar ali no off, né, no fechadinho ali com a jornalista, na hora de falar na conferência, falar, olha, sustentabilidade, meio ambiente, a gente vai ter que abrir mão de uma pauta simbólica. Opa, peraí, você é ou não é diferente? Se você está ou não está tratando esta agenda como uma agenda tão importante como a economia, como a indústria, como a desigualdade social, como o emprego. E diante de tantos desafios... Isso é uma cobrança que está... E agronegócio, que é a palavra terrível quando se fala em meio ambiente por causa da ignorância. É isso. E, gente, o agro não é contra o meio ambiente. Enquanto não se adotar esse discurso, vai ser impossível conseguir colocar todo mundo junto para trabalhar a favor. Porque tem desmatamento, sem dúvida nenhuma. Mas não se pode criar essa polarização e dizer, não, mas é o agronegócio que desmata, porque isso não é verdade. A polarização é ruim, porque, né, primeiro que fica esse polo que um não ouve o outro, e segundo porque generaliza muito, né? Nem todo ambientalista é radical e nem todo produtor rural é um desmatador. Exatamente. A questão é conseguir juntar força. E tem muita gente trabalhando para isso. A questão é o quanto que eles vão conseguir... Esse é o desafio.